Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a interação entre o fio e a canaleta do bracket. É fundamental para que a gente consiga controlar bem a nossa mecânica ortodôntica, que a gente compreenda essa relação que existe com o fio dentro da canaleta do bracket. A gente vai, com isso, fazer com que tenha movimentos satisfatórios no sentido de força mais adequado e, ao mesmo tempo, controle dos movimentos indesejados. É fundamental que a gente consiga entender. Então, a aula entendendo a interação fio-bracket. Se a gente pensar num bracket colado no dente do meu paciente, a gente tem algumas opções de visualizar esse bracket. Então, a gente pode fazer uma visualização frontal desse bracket, a gente pode fazer uma visualização oclusal desse bracket e a gente também pode fazer uma visualização lateral desse bracket. Então, se eu consigo interpretar o que acontece ali no interior daquela canaleta, numa vista frontal, numa vista oclusal e numa vista lateral, fica fácil que eu consiga entender melhor a mecânica ortodôntica, a movimentação dentária na fase de alinhamento e nivelamento. Os dentes eles podem se movimentar de forma individual em alguns sentidos. No sentido vertical, que seria o nivelamento e a angulação. No sentido horizontal, que seria o alinhamento e as giroversões. E no sentido lateral, que seria o torque ou a inclinação. Então, como que essa relação de visualização entre a canaleta, entre o bracket e o tipo de movimentação que ele vai realizar pode ser relacionado da seguinte forma. Então, nos movimentos verticais, que são nivelamento e angulação, a gente vai optar, a melhor forma de a gente visualizar é numa vista frontal. Os movimentos horizontais, como alinhamento e giroversões, são mais fáceis de serem visualizados numa vista oclusal do bracket. E o torque, ou a inclinação, é mais fácil de ser visualizado numa vista lateral do bracket. Então, pensando numa vista frontal do meu bracket, a gente tem os movimentos verticais, como, por exemplo, nivelamento. Aqui a gente vê o fio inserido na canaleta de dois brackets, com um nivelamento não ideal, por quê? Porque a gente percebe que o fio em um bracket está apoiado mais na parte superior na canaleta, enquanto no bracket vizinho ele está mais na parte inferior da canaleta, na parte oclusal da canaleta. Além disso, a angulação, também visualizada nessa imagem frontal do bracket, também considerada um movimento vertical. Então, se a gente pegar uma vista frontal do paciente, dos brackets do paciente, a gente consegue ver na primeira imagem dentes desnivelados e na segunda imagem dentes com angulações incorretas. Tanto o movimento de nivelamento como de angulação são movimentos realizados verticais do bracket, uma vista frontal. Então, o nivelamento e a angulação. Trazendo para o caso clínico, a gente consegue perceber, vista frontal do bracket, seja frontal intrabucal, lateral direita, lateral esquerda, eu estou vendo o meu bracket de forma frontal. Isso faz com que eu perceba uma melhora tanto no nivelamento como na angulação dos brackets, consequentemente na angulação e no nivelamento dentário. Numa vista oclusal, a gente vai ter mais facilidade de visualização dos movimentos horizontais, como, por exemplo, o alinhamento. Aqui a gente consegue perceber um bracket com o fio mais próximo da parte externa da canaleta e o outro bracket com o fio inserido mais no fundo da canaleta, mostrando um desalinhamento entre esses dois brackets. Além disso, a gente consegue observar de forma bem clara as giroversões. Então, os movimentos horizontais, como alinhamento e giroversões, melhor observados nessa vista oclusal do bracket. Trazendo o esquema, na primeira imagem a gente vê vários desalinhamentos dentários e na segunda a gente vê vários dentes com giroversões acentuadas. Então, essa vista oclusal, muito interessante para que a gente veja o alinhamento e a presença ou não de giroversões. Trazendo para a clínica, olha lá, a vista oclusal superior, oclusal inferior, a gente consegue ver inicialmente dentes muito desalinhados e com bastante giroversões, e após o alinhamento e nivelamento dentário, a correção desse alinhamento e dessas giroversões iniciais. E numa vista lateral, a gente consegue perceber o torque,
torque, a inclinação do dente. Então, essa é a melhor vista para que a gente consiga perceber se o dente apresenta uma boa ou uma inclinação desfavorável. Trazendo para uma imagem clínica, 2 casos em que a gente tem a vista dos incisivos centrais, numa imagem lateral do bracket, percebendo o torque que está embutido nesses dentes. Aqui uma imagem inicial e final da mesma paciente, em que o incisivo lateral superior direito foi perdido, o canino se transformou em lateral e o premolar se transformou em canino, mas o que interessa para a gente é a imagem do incisivo lateral, do incisivo central, perdão, mostrando a inclinação do torque do incisivo central numa fase inicial e pós ou finalizando o tratamento ortodôntico. E aqui na sequência do alinhamento e nivelamento dentário, quando a gente pega e passa a observar tanto os brackets numa vista frontal, como na primeira imagem de canino para trás, numa vista lateral dos incisivos, na primeira imagem, e numa vista oclusal, da segunda imagem, a gente consegue perceber que temos dentes desnivelados e com angulações incorretas, dentes desalinhados e com giroversões incorretas, e também dentes com torque não favoráveis numa fase inicial. E o que acontece na sequência de alinhamento e nivelamento? Em que a gente vai cada vez mais preenchendo a canaleta do bracket, iniciando com um fio redondo de baixo calibre e chegando num fio retangular bastante calibroso. Então, o que a gente faz? Essa sequência nada mais é que preencher cada vez mais a canaleta desses brackets. Então, muitas vezes, quando eu passo um fio inicial, se eu tenho dentes não tão mal posicionados, a gente não consegue ver o efeito. Então, olha, aqui a gente vê que os dentes estão com posições incorretas numa fase inicial, mas pelo fato do fio preencher pouco a canaleta desses brackets, faz com que o fio não seja capaz de melhorar o posicionamento dentário. Quando a gente evolui e aumenta o calibre desse fio, a gente vai, cada vez que aumenta o calibre, a gente preenche mais a canaleta dos brackets e faz com que esses mal posicionamentos sejam corrigidos paulatinamente. Então, aumentando um pouquinho o calibre do fio, tem uma melhora na posição inicial. Quanto mais eu aumento o calibre, mais o dente vai assumir uma posição favorável, até que a gente chega no fio mais calibroso, seria o último fio da mecânica, geralmente o fio 19 por 25 de aço. Aí sim a gente tem dentes bem alinhados, dentes sem giroversões, dentes bem nivelados, dentes sem angulações incorretas, e sim, com o fio 19-25, fio retangular, a gente tem o controle do torque ou da inclinação. Então, um caso clínico sendo visualizado, essa paciente do consultório, autorizada a fazer a divulgação dessa imagem, essa paciente inicialmente procurou o tratamento ortodôntico por causa de uma mordida aberta bastante severa, de um apinhamento bastante considerável, que era a queixa da paciente, uma mordida cruzada posterior. Optamos por fazer o tratamento com a vista oclusal, mostrando o desalinhamento e as giroversões. Optamos por fazer o tratamento com uma sequência de fios e com brackets autoligados, iniciando com o fio mais leve, que foi no dia da montagem do aparelho, tanto no arco superior como no arco inferior. Foram utilizados alguns elásticos cruzados na região posterior do arco, no intuito de expandir o arco superior e, ao mesmo tempo, uma tentativa de contrair o arco inferior, mostrando o uso dos elásticos cruzados, lá apoiados em segundos prés e primeiros molares inferiores, e por palatino nos segundos prés e primeiros molares superiores. Fazendo o alinhamento e nivelamento, preenchendo mais o calibre da canaleta com fio, mostrando aqui numa vista frontal esse nivelamento e esse controle da angulação. Olha como que a gente consegue uma melhora desse posicionamento dentário, expansão do arco superior. Em uma fase um pouco mais avançada da mecânica, a gente tem a intercrustação, realizando a intercrustação. Aqui fazendo a intercrustação com fio trançado de aço para finalização. E aqui o caso finalizado. Então, a gente tem o uso das contenções, e aí, inicial e final, na vista frontal, lateral direita, lateral esquerda, e a paciente pós-tratamento. Então,
quando a gente observa essa sequência de evolução de calibre e forma de fios, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo, por que isso acontece e principalmente o que está acontecendo dentro das canaletas que fazem com que a gente tenha esse efeito positivo nessa sequência do alinhamento e nivelamento. Então, se a gente começar a visualizar a interação entre o fio e o bracket ortodôntico, a primeira coisa que a gente deve fazer para divulgar essa imagem para vocês é criar uma proporção verdadeira entre a altura e profundidade da canaleta. Numa imagem de sites, de busca, esse bracket, se a gente considerasse a altura de 22 polegadas, ele tinha proporcionalmente uma profundidade de 38 polegadas, 0,038. E aí foi feito o primeiro passo, criar a proporção entre altura e profundidade. Então agora sim, a gente tem o bracket proporcionalmente com a altura de 22 e a profundidade de 28, como são os brackets, a maioria dos brackets encontrados no nosso mercado, para quem trabalha com esse calibre de bracket. Agora sim, a gente tem então aqui mostrando um fio ocupando, preenchendo totalmente a totalidade dessa canaleta, tanto em altura como em profundidade. E o que acontece quando a gente inicia o tratamento ortodôntico com um fio redondo de baixo calibre? A gente tem esse calibre de fio muito baixo, preenchendo muito pouco a canaleta do bracket, a gente tem um pequeno controle do nivelamento dentário. Então, olha como que existe uma folga muito grande no sentido do nivelamento dentário. A mesma coisa acontece com a angulação. Então, nas vistas verticais de nivelamento e angulação, a gente consegue perceber com esse fio redondo de baixo calibre como que eu tenho esse pequeno controle, tanto do nivelamento quanto da angulação. Além disso, a gente tem um baixo controle do alinhamento. Olha como que nessa imagem 3D fica fácil de a gente observar quanto que tem de folga no sentido horizontal do alinhamento, assim como nas giroversões. E, além disso, eu não tenho no fio redondo nenhum controle de torque. Quando eu aumento o calibre e a forma do fio, vou para um fio retangular que preenche mais a canaleta desse bracket, o que a gente tem? Como eu tenho mais preenchimento da canaleta do bracket, eu tenho, a partir de agora, um melhor controle do nivelamento dentário. A folga entre o fio e a canaleta é muito menor. Além disso, eu tenho um melhor controle das angulações, também do alinhamento dentário, mostrando uma folga menor no sentido horizontal, também um controle melhor das giroversões, e sim, no fio retangular, é a única possibilidade que eu tenho de um controle de torque, ou seja, da inclinação. Então, a partir de agora, eu tenho como expressar o torque, a inclinação do dente na sua base óssea. Por que isso acontece com o fio redondo de baixo calibre e com o fio retangular mais calibroso? Porque com o mínimo de movimento dentário no fio calibroso retangular, o fio toca as bordas do bracket. Ele toca a parte interna da canaleta. Ele tem menos folga. Quanto menor a folga do fio na canaleta do bracket, mais controle do movimento eu vou ter, menos efeito indesejado eu vou ter. Então, muitos me perguntam, Luiz, mas aumentar o calibre do fio não faz com que automaticamente aumente o atrito? Sim, faz com que eu tenha mais resistência na movimentação. Mas eu, particularmente, prefiro mais resistência na movimentação com melhor controle da mecânica, com menos efeito colateral, do que menos resistência, com muito efeito indesejado, efeito colateral indesejado, e depois ter que corrigir esses efeitos. Tudo bem? Então, se a gente pegar em termos de proporção, qual a quantidade que cada fio que a gente usa no nosso dia a dia ocupa, qual a área que esse fio ocupa na canaleta, na área da canaleta do bracket, o que a gente tem de proporção? A gente tem que o fio 12, numa canaleta, num slot 22 por 28, 0,022 por 0,028 polegadas, ele ocupa 18% da área da canaleta. Então, expressa uma folga muito grande, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal, e como vimos mais cedo, nenhum torque pode ser expressado com esse fio. Então, olha, eu tenho bastante folga no sentido vertical, bastante folga no sentido horizontal. A partir do momento que eu passo para o fio 14, mantendo aquela canaleta, 22 por 28,
a gente passa a ter uma área desse fio ocupando nesse interior do bracket de 24%. Também eu tenho uma folga grande no sentido vertical, assim como no sentido horizontal, tanto vertical como horizontal. Fio 16, 32%, grande folga vertical e grande folga horizontal. O fio 18, 41%. Como a canaleta ela tem de altura 22 polegadas e o fio é de 18 polegadas, no sentido vertical, com esse fio 18, eu já tenho um bom controle dos movimentos verticais, que são, relembrando, o nivelamento e a angulação. Então, no sentido vertical, eu tenho uma folga que não é tão grande mais. Porém, no sentido horizontal, com o bracket de 28 polegadas de profundidade, eu ainda continuo tendo uma boa folga no sentido horizontal, que são os movimentos de alinhamento e controle da giroversão. Um fio 20, ele ocupa em altura 20 polegadas, sendo que a canaleta é 22 polegadas de altura. Então, o fio 20 é um excelente fio para os controles dos movimentos, para o controle dos movimentos verticais, que são alinhamento e angulações. Porém, ocupando 50% da canaleta em termos de área, então no sentido vertical, um bom preenchimento, porém no sentido horizontal, ainda a gente deixa a desejar, porque a canaleta 28 polegadas, o fio com 20 ainda tem uma boa folga para os controles dos movimentos horizontais, de alinhamento e giroversão. Apesar de ser um fio calibroso, no sentido vertical principalmente, nenhum controle de torque por ser um fio redondo. Quando a gente passa para os fios retangulares, o fio 14 por 25, ele ocupa 56% da área da canaleta, apesar de ter um controle ruim dos movimentos verticais, de nivelamento e angulação, ele tem um bom controle dos movimentos horizontais, porque por ele ser 25 de profundidade numa canaleta 28, ele preenche bem essa canaleta no sentido da profundidade e faz com que os controles dos movimentos horizontais sejam bastante satisfatórios. Apesar de ser um fio retangular, por essa folga que ele tem no sentido vertical, ele não é um bom fio para controlar o torque. Ele ainda apresenta uma folga grande no sentido do controle da inclinação dentária. O fio 16 por 22, 57% da área da canaleta, folga no sentido vertical, alguma folga no sentido horizontal também. Fio 17 por 25, apesar de ser um bom fio para a gente trabalhar numa mecânica ortodôntica, a gente percebe que em relação aos movimentos verticais, em relação à altura desse fio sendo 17, comparado com o fio redondo 20 polegadas, ele é um fio que tem um menor controle dos movimentos verticais. Apesar desse fio ter um bom controle do movimento horizontal e sim estar preenchendo mais a canaleta no sentido de controlar o torque. O nosso fio de finalização, 19 por 25, ocupa em termos de área 77% da canaleta. Esse fio é o fio de eleição para finalização ortodôntica, porque ele ocupa uma boa área dentro dessa canaleta, ele é um fio que preenche, tem essa canaleta, esse slot, tanto em altura como em profundidade, e também me dá a possibilidade de um bom controle do torque. Mas, para casos em que a gente queira preencher ainda mais, entendendo que quanto mais eu preencher a canaleta, maior o controle, menor a quantidade de efeitos colaterais a gente vai ter, efeitos indesejados, a gente pode lançar mão do fio 21 por 25. Aí sim a gente tem um fio que ocupa 85% da área do bracket, um excelente controle dos movimentos verticais de nivelamento e de angulação, um ótimo controle dos movimentos horizontais, de alinhamento e de giroversões e, sem dúvida, o melhor fio para fazer o controle do torque, da inclinação do dente na fase de finalização. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham o controle da mecânica ortodôntica e, a partir de agora, vocês possam, entendendo essa interação entre fio e bracket, fazer a ortodontia de vocês uma mecânica mais direcionada, controlando os efeitos indesejados e potencializando os efeitos desejados. Um abraço a todos, ótima ortodontia!